Olá, boa tarde para você que está aqui no Facebook, para você que está aqui no Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos para este nosso bate-papo semanal. Eu estou com uma pastilha, que agora que eu percebi, eu vou engolir a pastilha, porque senão daqui a pouco eu vou começar a me engasgar aqui. Pronto, agora já foi. Para curar um pouquinho de dor de garganta, que nesta secura toda o nosso corpo fica um pouquinho mais vulnerável, então a garganta esse fim de semana ficou, mas pronto, já resolvido. Bom, hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante específico que eu tenho recebido muito aqui no consultório, muito, e eu fico me questionando até o porquê, né? O que é que será que vem acontecendo? Acho que tem uma série de fatores para isto, que é a mulher com dificuldade para engravidar. E antes da gente entrar realmente no nosso assunto, deixa eu só te dar as boas-vindas, dizendo que eu sou a Carolina Salles, minha formação é em psicologia, em coaching, e eu ajudo as mulheres a desenvolver as capacidades e as habilidades de lidar com os desafios. É claro que você, homem, que aqui também me escuta, pode usar todas essas dicas, ou muitas delas, pelo menos é que alguma eu falo bastante num contexto feminino, como essas de hoje, por exemplo, mas certamente as dicas, as orientações emocionais, a forma emocional de lidarmos com os desafios, com os desequilíbrios, isso a gente pode levar muitas vezes para vários outros setores da nossa vida e pode ser usado tanto por homens como por mulheres. Então, nós vamos hoje falar de um assunto específico para mulheres e de como é que elas podem, diante desta situação, desenvolver habilidades emocionais para lidar da melhor forma. Bom, eu estava dizendo antes que eu tenho recebido bastante no consultório esta queixa, ou nestas mulheres que estão vivenciando esta situação e que vêm para o consultório bastante cheias de angústia, de medos, de frustrações, e muitas vezes tendo um espaço muito restrito para compartilhar este assunto na família, com as amigas, às vezes até mesmo com um parceiro. É quase como se, às vezes, ela se sentisse na contramão do mundo ou sozinha remando contra a maré, como se aquilo só acontecesse com ela. E por que está acontecendo comigo e somente comigo? Por quê? Por quê? Por quê? Com uma série de questionamentos e sem entender muito a situação. E ao mesmo tempo bastante mexida, entristecida com esta situação. E aí, então, o que fazer neste contexto? Como é que a gente lida com isso? Porque muitas vezes essa mulher já vem de uma série de tentativas, às vezes utilizando o método natural, às vezes já tendo feito uma fertilização, né, utilizado algum método para a concepção, algum método específico, né, geralmente FIV, fertilização in vitro, e às vezes já passou por uma cirurgia porque tinha algum problema, uma endometriose, enfim, alguma coisa, isso também já foi resolvida, e ali continua a situação e continua o não alcance do objetivo. E aí vem uma série de, primeiro, obviamente, né, uma investigação clínica do que é que está acontecendo. Muitas vezes se tem um diagnóstico clínico e muitas vezes não se tem um diagnóstico clínico físico, uma justificativa, e é quando a gente daí caminha um pouco para a probabilidade de ser alguma questão emocional. A gente, obviamente, não consegue mensurar, né, até que ponto vai o físico, o biológico e em que momento está a questão emocional. Eles estão ali muito, né, em conjunto, muito, né, porque fazem parte de nós como um todo. E, independente disto, né, os médicos vão cuidar de toda a parte médica e é importante fazer um cuidado psicológico, um cuidado emocional, e isso pode ser feito por meio de grupos de apoio, por meio de psicoterapia, para que isso seja falado, isso seja dito. Porque quais são os sentimentos que acontecem ali normalmente com aquela mulher?
de uma frustração, muitas vezes de um sonho, de um grande desejo que não está sendo realizado. Então, é óbvio, quando a gente coloca uma expectativa num desejo, num objetivo, a gente faz planos, e quando a gente percebe que isso não está sendo alcançado, uma das primeiras sensações que vem é de frustração, e dessa se derivam algumas outras, como a tristeza, a raiva, a sensação de impotência ou de incapacidade ou de incompetência. Vem também, às vezes, a sensação de ser julgada, às vezes é um julgamento real, um julgamento da família, que solicita ou que quer um neto, um sobrinho, enfim, às vezes é um julgamento da família, agora, às vezes também é um julgamento da própria pessoa, que acredita que os outros a estão julgando, porque como assim que ela não foi mãe, ou não está mãe, ou não, não se tornou mãe ainda. Então tem esta sensação de ser julgada, que, como eu disse, pode ser tanto real como imaginária. Tem também uma sensação, às vezes, de menos-valia, justamente por pensar que outras mulheres podem, eu não posso, então eu tenho, né, menos valor neste quesito. E junto com isso vem, inclusive, uma sensação de inveja, muitas vezes inveja de quem conquistou este objetivo, de quem chegou lá. E aí uma vergonha e uma culpa por também sentir inveja ou por não conseguir conviver com outras pessoas que naquele momento estão distantes, próximas a ela. Então toda essa mistura de emoções acontece numa mulher que está num processo de tentar engravidar e não está obtendo sucesso, ou até mesmo já verificou todas as possibilidades e identificou-se que, que ela não pode por algum motivo, ou porque entrou na menopausa, né, seja a menopausa precoce ou a menopausa de fato, ou porque tem, né, uma endometriose de uma determinada forma que a impede de engravidar, ou por qualquer outro motivo, né, que a gente tem aí uma série de motivos médicos que podem, de fato, impedir, como não é, obviamente, a minha área, que seria, né, é mais uma área médica, eu não vou entrar aí nas questões todas, mas a gente sabe que é um universo de causas, pode ser uma questão com o homem, inclusive, então tudo isso, né, todo esse processo, muitas vezes de investigação, até chegar-se à conclusão de que não é possível, ou então há possibilidades, então vamos fazer tentativas e tentativas, seja no momento de fazer as tentativas, seja no movimento que tomou a decisão de engravidar e passa um mês, outro mês, outro mês, outro mês, e isso não vai acontecendo, seja no movimento de vamos investigar, seja no movimento de já temos um diagnóstico, existe em cada uma dessas fases uma série de emoções que passam por esse processo, normalmente cercadas de tristeza, de medo, de angústia, de desconforto, de ansiedade, de frustração. E como é que faz para a gente dar conta de tudo isso? Porque é um fato real, importante para a gente pensar. Eu tenho um desejo, eu tenho uma vontade e por algum motivo eu não consigo realizar. É necessário, é muito importante, que o primeiro movimento seja o de reconhecimento da própria mulher. O reconhecimento dela para com ela mesma. Eu tenho um desejo, eu quero, e eu não estou conseguindo. O que isto me gera? Porque em cada pessoa vai gerar determinadas emoções. Mas isso me gera raiva, isso me gera inveja, isso me gera a sensação de menos-valia, isso me gera tristeza, isso me gera uma mistura de tudo isso. Porque se eu não reconheço os meus sentimentos, eu não tenho como nem lidar com eles, porque eu não sei quais são. Porque se eu estiver com raiva, eu tenho um caminho para lidar com a raiva. Se eu estiver com inveja, eu tenho um caminho para lidar com a inveja. Se eu estiver triste, eu tenho um caminho para lidar com a tristeza. Se é uma sensação de menos-valia, tem caminhos para lidar com a menos-valia. Então, o que é que está acontecendo? Então, fazer esse mapeamento, né, de quais são as emoções que estão aqui presentes. E muitas vezes a gente não dá conta de fazer isto sozinha. E tudo bem. Procurar uma ajuda psicológica não é de
em absoluto um sinal de fracasso. Muito pelo contrário, pode ser um sinal de muita coragem de quem se reconhece e se reconhece precisando de ajuda. Eu particularmente entendo que quem pede ajuda está demonstrando coragem, porque a nossa capacidade da gente mostrar a nossa vulnerabilidade, na minha leitura, é um ato de coragem. E então, de fato, nem sempre a gente vai saber quais são os caminhos que a gente precisa percorrer, como é que eu faço para reconhecer qual a emoção está aqui. Eu estou tão misturada em todas elas que eu não sei, e eu não sei lidar com elas. E ainda tem uma pressão da minha família, ou do meu marido, ou eu não converso sobre isso, ou eu estou ficando com raiva do mundo porque eu não consigo isso. E é comum, inclusive, a mulher entrar num processo de depressão em função disto. Também é algo que eu acompanho aqui no consultório, porque vai deixando, aquilo vai se estendendo, e ela não busca ajuda. Então aquilo vai tomando uma proporção, vai ficando grande, e ela não busca ajuda. E ela não fala sobre isso com os familiares, com as amigas, às vezes por vergonha, às vezes por medo, às vezes por se sentir pouco compreendida, por se sentir julgada, como eu já disse aqui. Ela não fala sobre o assunto, vira quase que um tabu, não se pode tocar no assunto. E aí a família, às vezes, se sabe, também fica naquela, posso tocar no assunto ou não posso tocar no assunto? Vamos falar sobre isto ou não vamos falar sobre isto? Vamos falar sobre isto ou fingir que isto não está acontecendo? Eu costumo dizer que dar espaço para falar sobre o assunto é imprescindível. Então, se você é familiar e está passando por isso, é importante dar um espaço para esta pessoa falar. Pode ser que ela opte por falar, pode ser que ela opte por silenciar, ok? A decisão dela, obviamente, precisa ser respeitada. Agora, proporcionar este espaço, dizer que ela tem ali pessoas que estão com ela, que podem, sem julgá-la, ouvi-la, simplesmente dar um abraço, estar junto, compartilhar daquela emoção que ela está vivendo. Se fizer, né, se a família, o contexto tiver essa postura, essa mulher ela já tem ali uma fonte de apoio, que é muito importante nesse momento. Agora, é claro que essa fonte de apoio não está exclusivamente nas mãos dela. Então, eu vou falar aqui do que está também exclusivamente nas mãos desta mulher. Com certeza, reconhecer quais são os sentimentos que estão ali presentes. Tristeza, raiva, medo, preocupação, frustração, inveja. E o segundo é acolher esses sentimentos. Como é que a gente faz para acolher esses sentimentos? A gente reconhece e fala, puxa, é verdade, eu estou com inveja mesmo. Eu tô com ciúme mesmo, eu tô com raiva mesmo, eu tô me sentindo com menos valia, com menos valor, porque eu não consigo uma coisa que eu vejo todas as minhas amigas conseguindo, que eu vejo todas as minhas cunhadas, as minhas irmãs, todas as mulheres do mundo, do planeta, menos eu. Então, tô com raiva disso, por que isso está acontecendo comigo? Então, primeiro, assim, acolha que você pode sentir isso. Ok, faz parte, você é um ser humano, e você vai ter emoções. E o problema não é a gente ter emoções, muito pelo contrário, isso não é problemático, isso é sinal de saúde. O problemático é a forma como a gente lida com essas emoções que vêm. Eu ressalto essas emoções de uma tal forma para elas ficarem enormes e tomarem conta de mim, ou eu vou começando a olhar para elas de uma outra forma, olhar para a minha situação de uma outra forma, começar a transformar o significado do que eu estou vivenciando, começar a fazer uma leitura sobre essa situação, que é diferente da leitura que eu vinha fazendo. E como que a gente pode fazer isso? Vou dar aqui alguns exemplos, né? Alguns exemplos até que a gente trabalha, é óbvio e evidente que eu vou colocar esses exemplos bastante entre aspas e contextualizados, porque isso varia de cada situação, de cada caso. Isso precisa ser acompanhado, ouvir a história daquela pessoa, respeitar a história daquela pessoa, identificar quais novos significados aquela pessoa pode dar sobre aquela situação. Ao mesmo tempo, é importante que eu dê exemplos do que eu estou chamando de dar um novo significado. Então, por exemplo,
uma mulher que não consegue engravidar e que ela dá o significado, eu tenho menos valor. Então, eu tenho menos valor comparado a quem? Comparado a quê? Comparado a quem engravida. Quem disse que uma pessoa, o que dá valor a uma pessoa é a capacidade dela de engravidar ou de não engravidar? O que dá valor a uma pessoa? É o que ela faz, o que ela vivencia, o que ela é? Ou simplesmente a capacidade dela de gerar ou não alguém? Será que isto é a definição do que é o ser humano e a mulher? Ou será que este é um aspecto? Então, contextualizar qual é o tamanho que aquela pessoa está dando para aquela situação é um jeito dela ressignificar, dela mudar o significado. Um outro caminho é assim, eu quero ser mãe acima de tudo. E não deu, não fui, não dá para eu ser mãe. E aí a gente sabe que existem outros caminhos. Então, com muito cuidado, com muita amorosidade, a gente também pode conversar com essa pessoa. Será que não dá para ser mãe? Ou será que não dá para ser mãe do jeito que você planejou ser mãe? Porque existe uma diferença entre aquilo que a gente, entre o planejamento e o objetivo. Às vezes, da forma como a gente planejou não é possível, mas talvez seja possível de um outro jeito. Né? Então, será que eu posso desenvolver habilidades para lidar com esta outra forma? Ou para, talvez, ver beleza, ou ver riqueza, ou ver que também um outro jeito de ser mãe, que não é pelo jeito biológico, adotando uma criança, ou que não é, por exemplo, com a minha produção de óvulo ou espermatozoide do meu marido, mas é com um processo de óvulo doação, enfim, tem possibilidades que tem alternativas que, dependendo do caso, isso obviamente precisa ser muito contextualizado, e eu quero deixar isso bastante claro aqui, né? Eu de jeito nenhum quero cair aqui numa generalização. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e é por isso que é tão importante buscar um acompanhamento, um atendimento personalizado, ou que seja em grupo, para que as experiências possam ser compartilhadas, mas buscar uma ajuda especializada. Né? Eu aqui de jeito nenhum quero ser leviana de trazer estas possibilidades para 100% das mulheres. Elas precisam ser contextualizadas, mas o nosso caminho é, muitas vezes, fortalecer essa mulher para que ela aprenda a lidar com a frustração que está na vida dela, naquele momento, com os sentimentos e emoções que vêm a partir desta sensação de entristecimento, de raiva. Então, reconhecer, acolher, aprender a lidar e identificar que caminhos são possíveis, ou para ela se tornar mãe, ou para ela dar um significado diferente para a impossibilidade dela de ser mãe, ou mesmo, e quando eu falo de dar outros significados, então quais serão outros sentidos, né? Você tinha um grande desejo, isso faria muito sentido, ok, e você não quer um outro caminho, perfeito, porque isso também é importante que seja respeitado. Então, como criar agora outros desejos, outras motivações, porque é importante nós os termos em nossas vidas, porque isso certamente nos dá mais vontade de levantar da cama todos os dias e fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer. Então, a gente também faz um caminho de identificar qual é o significado que você quer dar para isto a partir de agora e como é que você vai organizar isto na sua vida a partir de agora. Agora, esse caminho é importantíssimo porque para que a gente possa, inclusive, prevenir depressão, para que se possa prevenir uma série de consequências emocionais que às vezes acontecem na mulher e que, para deixar a situação um pouco mais complexa, podem agravar mais ainda o sucesso, por exemplo, dos tratamentos. Por quê? Porque se a mulher fica emocionalmente deprimida, emocionalmente muito desestruturada mesmo, né? Desamparada, isso pode interferir, inclusive, no resultado
dos tratamentos, né? Porque tem, óbvio, como a gente disse, toda uma questão que é física, que é fisiológica, e tem também uma questão emocional, que pode contribuir para um sucesso ou para um insucesso. Então, se essa mulher estiver melhor emocionalmente, certamente a chance dela estar bem-sucedida, seja num tratamento, seja num caminho para adoção, seja numa reorganização da vida sem a maternidade, fica muito mais fácil, muito mais fluido. Então, se você está passando por esta situação, eu deixo aqui a minha orientação para que você busque ajuda, porque sim, pode fazer a diferença, né? Fazer uma psicoterapia neste processo é muito importante. Eu observo os resultados que a gente obtém aqui com as mulheres que fazem essa busca e que conseguem passar por todo o processo, às vezes de investigação, de tratamento, seja de adoção, de ressignificação, de engravidar, seja qual for a conduta, conseguem passar por esse processo de um jeito muito mais harmônico, tranquilo, harmônico consigo mesma, com mais leveza, com mais tranquilidade consigo mesma. E eu acredito que você pode também obter isso na sua vida, né? Passar por este processo de um jeito mais tranquilo e mais harmônico. Então, busque ajuda se você está passando por isso, ou se você tem alguém na família que está passando por isso. Oriente essa pessoa, converse com essa pessoa, talvez você possa compartilhar esta live com ela, inclusive, e que ela também possa buscar ajuda. Isso é muito importante e vai favorecê-la seguramente. Ok? Eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo para todo mundo que passou por aqui hoje. Tem bastante gente que passou e me deixou beijo. Eu quero deixar um beijo para todo mundo que passou por aqui no Face também. E nós nos encontramos essa semana, temos live com convidado na sexta-feira ao meio-dia. Eu espero você no nosso bate-papo. Até lá, um beijo, tchau, tchau!